Olá, querido, seja bem-vindo ao canal Palavra de Esperança. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade e nesta manhã quero meditar com você sobre o tema Quem é Jesus? Eu quero basear no Evangelho de Marcos. João Marcos é um personagem muito importante e ele escreveu o Evangelho de Marcos, talvez seja o primeiro evangelho a ser escrito, provavelmente o primeiro livro no Novo Testamento. Algumas peculiaridades importantes sobre João Marcos. Ele é autor do Evangelho, ele é filho de Maria, uma mulher próspera, rica, lá em Atos 12, versículo 12, a gente tem essa informação a respeito de João Marcos. Ele é primo de Barnabé, aquele companheiro de Paulo nas viagens missionárias, inclusive estava na primeira viagem missionária, mas houve um problema e Paulo não quis levá-lo na segunda viagem missionária. Barnabé, com paciência e calma, ficou com João Marcos, discipulou João Marcos, e lá na frente, em 2 Timóteo 4, versículo 11, Paulo manda chamar João Marcos dizendo que é útil para o ministério. E aqui tem uma lição muito interessante para a nossa vida. O fato de a gente errar uma vez não nos condena para a vida inteira. João Marcos errou pela imaturidade, mas ele se tornou útil ao ministério e Paulo reconhece isso, não tem nenhum problema de chamá-lo de volta. O tema servo é um tema muito importante em Marcos. Jesus é conhecido como o servo sofredor. O Evangelho de Marcos tem muita ação, tudo que Jesus fez, os milagres. João Marcos vai se ater nisso. Não tem genealogia, porque o público-alvo de Marcos são os gentios. E eu quero compartilhar com você o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 29. É um versículo importante no Evangelho de Marcos. Então lhes perguntou Jesus mais uma vez: Quem dizeis quem eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. A expressão o Cristo ou Jesus Cristo é uma expressão muito importante no Evangelho de Marcos. E outra expressão que Jesus gostava de usar para o seu próprio nome é o Filho do Homem. Jesus era assim chamado nos evangelhos como o Filho do Homem. É uma expressão muito interessante que João Marcos vai usar. Outra coisa interessante sobre Marcos é que ele teve o privilégio raro de estar próximo de Paulo e Barnabé na sua viagem missionária. Foi um grande privilégio poder viajar com o experiente Barnabé e o experiente Paulo. São oportunidades que a gente não pode perder. Aliás, quando você estiver perto de missionário, fale pouco e ouça muito. Missionário tem sempre algo importante a nos ensinar. Missionário plantador de igreja, missionário que discipula, missionário sério, que está no campo a longo tempo, não aqueles que fazem viagem missionária tipo fast food, né? Que não tem nada para ensinar e muito pouco vai compartilhar com a gente. Mas eu quero trabalhar 4 verdades sobre o caráter de Jesus. Quem é Jesus? Primeiro, Jesus é um com o Pai. Quando a gente olha para João 1,14, João vai dizer que aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus é Deus, Jesus é um com o Pai e Jesus é Deus. E se ele é Deus, e eu creio que ele é Deus, portanto ele é autoexistente, infinito, imutável, imenso, eterno, onisciente, onipotente, onipresente, soberano, mas ele se fez carne e habitou entre nós. Aqui está o grande mistério do Evangelho e por que Cristo se tornou o nosso Salvador. Porque só ele, como Deus, pôde ser encarnado, vivendo entre nós, aqui viveu sem pecado. Paulo, quando escreve aos Filipenses, diz que Jesus se esvaziou de si mesmo. Versículo 7 do capítulo 2 de Filipenses. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Servo aqui é doulos, a forma mais humilde que um homem pode assumir, Jesus assumiu por nós. Jesus é servo. Terceira característica, João Marcos vai pontuar isso muitas vezes no Evangelho, e o versículo-chave de Marcos, capítulo 10, versículo 45, diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. É muito importante que você deixe um comentário, porque isso ajuda trazendo relevância a esse vídeo. Se você tem sido abençoado até aqui, não deixe de compartilhar. Se você é novo, se inscreva no canal.
é importante que você se inscreva também. Quarta e última característica de Jesus. Ele é o único Salvador pessoal. E eu amo esse versículo, Atos 4, versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu nem outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus é o único Salvador, porque é o único que aqui viveu e morreu sem pecado, por isso pôde morrer por nós e ressuscitando ao terceiro dia matou a morte. Jesus é o único Salvador. Vamos então concluir esse nosso devocional lembrando que Jesus, além de todas essas características, ele é alguém que se compadece de nós, porque Jesus chora nossas lágrimas, Jesus sentiu as nossas dores, porque ele viveu como nós aqui neste mundo. E eu gosto de pensar nisso quando eu leio Hebreus 4, versículo 14 e 15. E eu quero concluir esse vídeo com essa leitura. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Aqui está a grande chave, e se você não conhece Jesus como Salvador, eu lhe apresento. Nele você pode confiar. Quando confiamos e confessamos o seu nome, cremos com o nosso coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos, nos afirma a palavra em Romanos capítulo 10. Tenha sempre esperança, não deixe de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo se ele abençoou você. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade, este é o canal Palavra de Esperança, ele existe para abençoar a sua vida. Forte abraço, te vejo amanhã, se Deus assim permitir.